Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube, como em toda semana, agora voltando às sexta-feiras, né, Dani, como de costume, estamos aqui com a jornalista Daniela Kresh para falar sobre os principais assuntos da semana em Israel. Como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, aquele like preventivo, como diz o meu amigo Pedro Depp, a sua inscrição em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de todo o conteúdo produzido aqui em nosso canal. Também comentar aqui embaixo, já que é muito importante a participação da audiência em nosso canal. Lembrando também que temos o clube de membros aqui no canal do IB, por apenas R$ 14,99 por mês. Você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos que a gente produz. Essa semana o João Miragaia falou sobre sionismo de esquerda. E se você for membro do canal, também tem um desconto no curso de introdução à sociedade israelense, né? Então, vale bastante, vale a pena aí se tornar membro do nosso canal, além de descontos em eventos, lives exclusivas que a gente também vai realizar. Então, só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro e se associar ao nosso canal no YouTube. Dani, entrando no primeiro assunto do programa de hoje, queria falar um pouco sobre as consequências da queda de um míssil do Iêmen na área do aeroporto Ben Gurion. Não é a primeira vez que o Iêmen, né, mais especificamente os Houthis, atacam Israel. Volta e meia a gente comenta que no Expresso que teve sirene, que as pessoas foram para os abrigos e que o exército Teve, inclusive, conseguiu hoje. Teve hoje. interceptar o míssil, né? Uhum. Então, se eu não me engano, teve um míssil que caiu em Tel Aviv ano passado, que matou um senhor, também numa escola, e dessa vez o míssil caiu numa área muito perto do aeroporto Ben Gurion. E é isso, né? Os israelenses estão aí preocupados com os cancelamentos dos voos das empresas estrangeiras a Tel Aviv, num momento crucial que é a véspera do verão no hemisfério norte. Fora isso, o presidente norte-americano Donald Trump parece ter dado as costas a Israel ao firmar, né, um acordo só entre Iêmen e os Estados Unidos com esses terroristas aí, né, com esse grupo extremista radical que é os Houthis, né? Pois é, né? Você estava falando no ano passado, foi um drone que os Houthis lançaram, que matou um cara, entrou dentro de uma casa, matou um cara que estava dormindo, uma coisa horrível, em Tel Aviv. E desde então, os Houthis já lançaram centenas de mísseis balísticos contra todo o país, inclusive contra o norte de Israel. Foi essa semana, teve um também mais ao norte, Jerusalém. Eles não se importam nem um pouco mandar contra Jerusalém também. Mas em geral é contra o centro, né? O objetivo deles é justamente o que eles conseguiram dessa vez, que é alcançar e atacar o aeroporto, né? Então, dessa vez, os Houthis conseguiram lançar um míssil, que foi inclusive durante o dia, não foi nem durante a noite. Eles, em geral, lançam 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, com o objetivo de acordar o país todo. As pessoas têm que sair correndo para bunker às 3 horas da manhã, pensar gente que não consegue andar, idosos, crianças, gente que não tem condição de em um minuto e meio chegar a um abrigo. Quer dizer, o objetivo é atacar o terror mesmo, por isso se chama terrorismo, né? No meio da madrugada. Dessa vez, eles lançaram durante o dia e pela primeira vez, eles conseguiram que um míssil não fosse abatido, porque Israel tem muitos sistemas de defesa antiaérea, né? Tem o sistema THAAD, que é um sistema americano, inclusive, que já está colocado aqui, perto aqui de Israel. Tem o domo de ferro, mas o domo de ferro ele é mais para foguetes menores, né? Não mísseis balísticos. Então, por isso que chegou esse sistema americano recentemente, mas por um erro do sistema americano e do sistema israelense também, acho que é o sistema Arrow, né? O Israel não conseguiu abater um dos mísseis. Eles lançaram 2, uma coisa assim, ou 3 ao mesmo tempo, e Israel não conseguiu abater esse, que ao que eu ouvi dizer, o erro foi porque esse sistema ele identifica se o míssil vai cair em uma área com pessoas ou não.
tá? E parece que identificou que a área que o míssil ia cair não tem pessoas, só que era uma área sem prédios, sem casas, mas dentro do aeroporto. Quer dizer, uma área verde, uma área aberta, mas dentro do aeroporto. Então, o míssil não foi lá, não abateu e caiu dentro do aeroporto, mas quem estava no aeroporto ficou, obviamente, em pânico, e esse é um vídeo que a gente vai ver daqui a pouco, e dá para ver, né, aquela explosão, aquela coisa preta, aquela fumaça saindo assim, do chão, né, aquele cogumelo de fumaça, as pessoas no aeroporto, quer dizer, uma coisa ninguém podia imaginar que fosse acontecer, né? Não, ninguém saiu ferido nem nada, mas o que acontece é que imediatamente dezenas de empresas aéreas estrangeiras cancelaram os voos. A Tel Aviv tinha inclusive um voo que estava chegando da Índia, em Tel Aviv fez meia volta, voltou para a Índia. Quer dizer, então um caos total no aeroporto com isso, e empresas aéreas que já tinham começado a voltar desde janeiro para Israel, desde o cessar-fogo, já tinham voltado para Israel, empresas de low cost, empresas estrangeiras com preços bons, que aumenta a competição interna também nos preços, né, das passagens aéreas. As empresas cancelaram, algo em torno de 80 empresas cancelaram, e agora estão dizendo que vão voltar talvez em junho, e vão adiando, né? Eles vão falando, talvez volte mês que vem, talvez não volte. Hoje foi a Lufthansa, Lufthansa, né? Que avisou que não vai ter voo por todo o mês de maio, né? Então, é isso que realmente causa muito impacto na economia israelense, não só em termos do turismo interno, porque peregrinos, turistas, né, então de gente que estava começando a voltar para Israel, não sei se eu vou, tem guerra, Israel está sendo bombardeado, não vou, né, sem contar, obviamente, o fato de que os voos foram cancelados, né? Então não teriam nem como chegar, a não ser que fossem comprar pela El Al, que eu acho que é uma das únicas empresas que ficam, não cancelam nunca, não cancelou durante desde o 7 de outubro, não cancelou em momento nenhum os voos, a El Al, que é a empresa israelense, e por isso que é caríssimo, né? Porque ela aproveita o fato de que as pessoas sabem que a El Al não vai cancelar, então eles aumentam o preço caríssimo, assim, viajar por El Al, mas aí você sabe que não vai cancelar, né? Só que os turistas não, turistas vêm de low cost, vêm de empresas internacionais, outras, tal, não sei o quê, voos foram todos cancelados. Quer dizer, isso é uma paulada no turismo interno, hotéis, restaurantes, guias turísticos, agências de viagens, todo mundo começa a sentir de novo, né? Depois de um ano terrível que foi 2024, né? Depois de 2023, do 7 de outubro, quer dizer, novamente esse setor fica absolutamente abalado com uma coisa dessas, né? E sem contar também, como você falou, começa daqui a pouco o verão israelense. Muitas famílias já tinham comprado, já estavam pensando, já estavam começando a viajar para o exterior para fazer, né, para dar uma ventilada, né, dessa tensão toda aqui em Israel. E agora não sabem se vão, se não vão, como é que vão fazer, e vão ter que trocar para ir lá, aí não vai ter voo, aí não sei o quê. Quer dizer, quer dizer, os Houthis, eles apontam em alguma coisa e eles, na verdade, né, conseguem causar danos em outra, né? Quer dizer, eles querem matar israelenses, eles não conseguem matar, mas eles conseguem abalar a economia israelense, conseguem abalar a moral, a tensão no país, né? Eu queria que você mostrasse o vídeo do momento em que cai a bomba, cai o míssil na área do aeroporto, em Israel. Oh! Uau! Uau, esse é bom! Uau! Yo! 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 Bom, o cara falando yo, yo, yo é um motorista de táxi, né? Que ele não conseguiu reagir de outra forma. Uau! Ele não ele ficou uou, 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 né? O motorista de táxi ele ficou chocado, em pânico, porque não é normal que caia um míssil. Na verdade, eu não sei
pouquíssimas vezes os Houthis conseguiram que o míssil caísse mesmo em terra. Em geral, o míssil é abatido fora mesmo da área, fora do espaço aéreo israelense, já é abatido na Arábia Saudita ou na Jordânia, entendeu? Então foi realmente uma coisa assim, muito rara que isso acontece, e isso obviamente abala todo mundo fica com medo que outros erros desses aconteçam novamente no sistema de defesa, né? E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, obviamente, a esse ataque, que, como eu falei, pode ser que não cause danos em vida ou né, muitos danos a locais, né, a prédios e casas, já causou muitos mísseis, porque no momento em que o míssil ele consegue passar entrar no espaço aéreo israelense e o sistema antiaéreo abate, pode cair estilhaço. Então, já aconteceu muitos estilhaços grandes caírem em casas, em carros e botar fogo. E aqui perto da minha casa já aconteceu uma vez, a gente já falou disso. Quer dizer, então, na verdade, causam muitos danos, né? Não causa danos em vidas humanas, mas causa muitos danos. Então, mas dessa vez passou do limite você conseguir realmente fazer com que dezenas de empresas aéreas parem de voar para Israel, né? Por causa de um míssil balístico que um bando de terroristas lá que dominaram o Iêmen. E as pessoas não estão nem preocupadas com coitados iemenitas que já há anos estão sendo governados por um grupo completamente maluco, fundamentalista, no pior sentido da palavra, que acorda de manhã e o hino deles é morte aos Estados Unidos, morte a Israel e morte aos judeus. É isso que eles falam, né? Morte, eles falam... como é que eles falam? Morte à América, morte a Israel, maldição aos judeus. Esse é o lema deles. Lindo. Gente legal, bacana, né? Quer dizer, então, esses são essas pessoas, esses são os Houthis, completos terroristas, a pior. Você pensa no terrorista, pensa numa ideia do que é um terrorista, esses caras são. E eles estão dominando e oprimindo um país inteiro, que é o Iêmen, entendeu? Há anos, quer dizer, então, e não só isso, como eles estão também, aí entra a parte do Trump, mas primeiro eu quero falar da reação israelense, né? Que Israel reagiu no dia seguinte e lançou um ataque enorme a um porto muito importante, Rudeida, que é a cidade portuária mais importante do Iêmen, por onde chegam esses mísseis todos, que vêm de onde? Do Irã, né? Esses mísseis balísticos. Você acha que os Houthis têm dinheiro para míssil balístico? É um dos países mais pobres do mundo, a nível de pobreza lá é 90% da população, entendeu? Eles recebem esses mísseis balísticos, cada um custa $1 milhão, entendeu? Cada míssil desses que eles mandam contra Israel, em vez de gastar o dinheiro para ajudar a população, né? Não é importante isso, né? Então, Israel arrasou com o porto de Rudeida, já tinha lançado ataques contra Rudeida, na verdade, a Força Aérea Americana também tinha lançado, mas dessa vez realmente acabou com o porto e também com o aeroporto de Sanaa, que é a capital do Iêmen, só que o aeroporto é menos importante, porque o aeroporto... Sabe quantos voos entram e chegam e saem do aeroporto de Sanaa por dia? 3. Quer dizer, não é um aeroporto muito... Vem de onde? De Omã, do Irã, um voo por dia. Quer dizer, não é... É mais um ataque assim, moral do que outra coisa, né? O mais importante realmente é o porto de Rudeida. Mas eu queria que você botasse o vídeo aí do ataque ao aeroporto de Sanaa. Como ficou o aeroporto de Sanaa depois do ataque? O ataque ao aeroporto de Sanaa. Eu mandei a foto de como ficou o aeroporto depois? Tá. É isso aí. Isso é como ficou o aeroporto de Sanaa depois da reação israelense a esse ataque ao aeroporto internacional de Tel Aviv, né? E aí foi a primeira vez, na verdade, em muito tempo que Israel ataca diretamente o Iêmen, porque nos últimos meses quem estava atacando o Iêmen é uma coalizão, aquela mesma coalizão que acabou que conseguiu ter uma vitória, uma grande vitória contra o Estado Islâmico alguns anos atrás, né? Que é uma coalizão que é Estados Unidos, Inglaterra, França e outros países,
há um tempão já eles estavam atacando o Iêmen. Por quê? Porque não, os Houthis, eles não só ficam enchendo o saco de Israel com esses mísseis que eles lançam, como eles estão há algum tempo também, a gente já falou sobre isso aqui também, atrapalhando a entrada de navios de carga no Mar Vermelho, né, que em direção ao Mar Mediterrâneo. Quer dizer, então, muitos países não só não estão conseguindo mais passar por esse atalho muito importante, né? Porque senão os países têm que ir para circundar a África para conseguir chegar na Europa, né? É muito importante essa passagem aí que passa justamente, né, pelo Iêmen, né, no sul. Como não só eles não estavam atacando os navios de carga que estavam passando por lá, como eles estavam abordando os navios de carga de algumas bandeiras, muitas bandeiras, abordando como piratas mesmo e matando pessoas dentro dos navios e pegando as mercadorias, roubando, entendeu? Pilhagem, como piratas mesmo, entendeu? Então, essa coalizão estava atacando o Iêmen justamente porque está atrapalhando o tráfego internacional de mercadorias, né? O que já piora ainda mais a situação do preço das coisas, que já aumentou muito por causa da guerra na Ucrânia, né? Tudo que a gente já sabe que aconteceu nos últimos 3 anos, os preços subindo no mundo todo, e agora, então, não fica mais caro você mandar também qualquer tipo de mercadoria via marítima da Ásia, né? Para a Europa, Estados Unidos, Brasil. Então, essa coalizão estava atacando o Iêmen, e dessa vez Israel, então, atacou, porque os americanos pediram para Israel, deixa que a gente ataque os Houthis, desde que a gente consegue lidar com eles, só que não conseguiu lidar, né? Porque os Houthis estão atacando Israel quase todo dia, e agora conseguiram atacar o aeroporto, então Israel reagiu. Só que aí veio a surpresa. O presidente americano Donald Trump, de maneira assim festiva, dá uma entrevista coletiva, acho que foi do lado do presidente do Canadá, acho que estava lá, ou não sei se era Canadá, Austrália, não sei quem era, e avisa, não, conseguimos chegar a um acordo com os Houthis, que não vão atacar mais os navios americanos. Eles falaram que não querem guerra conosco, que eles, na verdade, ele até falou que eles meio que perderam a guerra, uma coisa assim, eles foram, né, eles decidiram que eles não querem mais lutar contra nós, americanos, tal, não sei o quê, então a gente fez um acordo, eles não vão mais atacar nossos navios. Pronto. Quer dizer, outros navios de outras bandeiras, dane-se. Israel, dane-se. Os americanos, quer dizer, o Trump conseguiu fazer um acordo com os Houthis bilateral. Estados Unidos versus Houthis. Todo o resto do mundo não importa. É bem, né, a doutrina America First, né? A doutrina só América, que, na verdade, quem não sabia quem era Donald Trump está começando a entender. O que importa ao Donald Trump é só ele, é só os Estados Unidos, o resto do mundo não importa. E ele fez um acordo com os Houthis. O acordo com os Houthis os Houthis não abordam mais navios de bandeira americana. E aí, qual é o resultado? Os Houthis atacaram hoje. Hoje eu estava num restaurante, almoçando, eram 4 horas da tarde. Tive que, junto com todo o restaurante inteiro, entrar num bunker. Sair correndo e entrar num bunker. Não tinha nem bunker perto do restaurante, a gente teve que entrar dentro de um prédio lá, na escadaria do prédio, porque teve um ataque dos Houthis de novo, às 4h30 da tarde. Quer dizer, então, isso está sendo considerado pelos israelenses como assim, os americanos deram as costas para Israel. Não só não estão defendendo mais Israel dos Houthis, até tinham falado, né, nos últimos meses, que estavam tentando e defendendo, como deram as costas, assim, o Donald Trump falou, já fiz o meu. Fiz um acordo lá comigo, com os Houthis lá, os terroristas, não vão atacar mais bandeira americana. Pronto. Entendeu? Quer dizer, israelenses, aliados, né? A gente já falou há muito tempo da humilhação do Netanyahu, do primeiro-ministro israelense,
quando é recebido pelo Trump, né, das coisas que o Trump tem feito que não agradam nem um pouco ao Netanyahu, apesar dele ter festejado muito a eleição do Trump, dele dizer que ele não ia trabalhar com os democratas, ou com o Biden, ou com a Kamala Harris, se fosse eleita, que o Trump é que vai defender Israel, é o grande aliado israelense. Cadê? Cadê o grande aliado israelense? Depois, no dia seguinte que o Trump falou, fizemos um acordo com os Houthis, os Houthis atacaram Israel. Cadê aí né, nosso amiguinho Israel? Nada. Quer dizer, então, tem muita gente, inclusive do próprio Likud, o partido do Netanyahu, que já está revendo, já reviu suas posições em relação ao Trump na Casa Branca. Quem não sabia está aprendendo que o Trump só se interessa por ele mesmo, só se interessa pelos Estados Unidos, talvez, mas é mais por ele mesmo do que outra coisa. Não quer mais se envolver em coisas internacionais, não está nem aí para Israel e não está nem aí para o governo Netanyahu. Quer dizer, toda aquela, Trump, nós vamos ajudar. Não. E além de ser um caso instável e que toma decisões que você não consegue entender, a gente sabe, o tarifácio, sei lá, né, as deportações, coisas assim insanas e caóticas que ele tem feito desde que ele entrou no governo. Né? Então, é mais um sinal de quem é o Trump. Que mais? Acho que é isso, quer dizer, esse item é isso, quer dizer, então, na verdade, os Houthis continuam atacando Israel, continuam causando danos muito graves à economia israelense e o governo americano deu as costas para Israel. Já tinha acontecido há mais ou menos um mês, né, Dani? Acho que um pouco mais, aquela situação de ter vazado no grupo de WhatsApp uma operação que os Estados Unidos ia fazer no Iêmen, né? Um bombardeio que os Estados Unidos ia No fazer contra Signal, os né? No Houthis. Signal. E aí um jornalista entrou no grupo e aí os caras discutiram lá e aí essa operação acabou vazando, né? E deu uma balançada ali nas relações em relação a essa questão de como lidar com os Houthis, né? E agora teve esse ataque aí ao aeroporto, que é mais uma ação desse grupo terrorista que impacta atividades econômicas, né? Porque teve toda essa situação dos navios aí, de ter que dar uma volta, de não conseguir entrar ali pelo Egito e já sair na Europa, então Pelo canal de tem um Suez, né? aumento pelo canal de Suez, exatamente, então, consequentemente, aumenta o combustível, aumenta o custo dos produtos, e aí você soma isso com a taxação, né, dos Estados Unidos e o aumento no valor de alguns produtos, então o Trump, né, com certeza aí é American First, né, é os interesses deles em primeiro lugar, e, a posição em relação a Israel, a gente vai falar um pouco disso no segundo item, no segundo ponto, né, em relação aos reféns, das pessoas que achavam que o Trump ia ser o grande salvador da pátria, que era, né, Israel ia contar 100% com eles ali, já mostra que não será bem assim, né, Dani? Eu queria aproveitar esse gancho para entrar no segundo assunto, porque o Netanyahu acirra a guerra em Gaza. Então, na última semana, dezenas de milhares de reservistas foram chamados novamente para entrar em Gaza. O mundo fala em desastre humanitário e fome na região. Aquela organização lá, World Kitchen Organization, não lembro o nome exato, falou que ia cancelar as atividades em Gaza por conta de não ter mais alimentos, né? E aí tem toda a situação também do Hamas usar ajuda, pegar essa ajuda humanitária e fazer, né, ali uma venda de um produto que não deveria ser vendido e agredir ou até mesmo matar qualquer pessoa que se opõe a isso, né? E falando também no Trump, parece que ele diverge um pouco de Israel nesse assunto em relação à questão da normalização
com a Arábia Saudita, né? E até mesmo em relação ao Irã, parece que o Trump, nas últimas semanas aí, na última semana, né, nos últimos dias, deu algumas declarações e colocou que e parece que para ele Israel não é a prioridade no que diz respeito ao Oriente Médio, né, Dani? Pois é, né? Quer dizer, novamente, a gente está falando aqui do Trump dando as costas para Israel, a gente vai dar mais exemplos agora, né? Primeiro eu quero falar sobre o acirramento da guerra em Gaza. Desde que acabou o cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o Netanyahu ficou numa encruzilhada aí, né? Quer dizer, ou ele aceitava fazer a segunda parte desse cessar-fogo, que seria, inclusive, declarar uma espécie de um cessar-fogo permanente ou o fim da guerra, em troca dos últimos 59 reféns que estão na faixa de Gaza, e arriscando a acabar com o seu próprio governo, porque os companheiros de coalizão do Netanyahu de extrema-direita avisaram e falaram para ele claramente que se você não voltar à guerra, se você aceitar declarar o fim da guerra e trazer todos os reféns de volta, que eles sairiam do governo e derrubariam o Netanyahu do poder. Tá? Então, o Netanyahu está na mão deles. O Netanyahu está na mão dos ultra-extremistas, né, dos radicais extremistas de seu governo, que ele mesmo botou no governo, né? Bem feito para ele. E aí ele está agora, então, na mão dessas pessoas, porque tudo que interessa a Netanyahu, a gente fala do Trump, né? Mas tudo que interessa a Netanyahu parece ser também a sobrevivência política dele, Netanyahu, certo? Então, ele não quer que a coalizão caia, então, para isso, ele está, na verdade, fazendo tudo que seus companheiros de coalizão de extrema-direita estão pedindo. Então, ele fez exatamente isso. Ele cancelou a segunda fase do cessar-fogo, deixando 59 reféns na faixa de Gaza até agora, né? E ele declarou: vou voltar à guerra com força total, acabou o cessar-fogo, então agora a gente vai voltar para a guerra, tal, não sei o quê. E aos pouquinhos ele foi, né, o exército israelense foi voltando para dentro da faixa de Gaza, já tinha se retirado do cessar-fogo, foi voltando, mas agora, essa semana, foram enviados dezenas de milhares de cartas, né, para reservistas, chamando, né, esses reservistas de volta à caserna, né, de volta para colocar seus uniformes e voltar para a faixa de Gaza. Como funciona aqui é o seguinte: as pessoas são obrigadas, né, é obrigatório fazer o serviço militar dos 18 aos 21 anos, homens e mulheres um pouco menos, mas é obrigatório. E os combatentes, né, porque nem todos os soldados são combatentes, né? Tem soldado que serve cafezinho, que dirige carro, que faz comida, que faz trabalho burocrático, que dá aula, que canta, tem grupo de música no exército. Quer dizer, então nem todo mundo é combatente, Eu né? tenho uma amiga que cuidava do social media do Exército. Exato. Quem é a Paula? Paula Frankel? Não foi a Paulinha, mas eu conheço a Paulinha também. Enfim, então você não precisa ser combatente, mas quem é combatente, né, principalmente homens, mulheres também, mas principalmente homens, se você é combatente, você até os 45 anos de idade tem que todo ano fazer exercícios para não perder, né, para não esquecer como é que fazem as coisas, tal, não sei o quê, para se reciclar. E se tem uma guerra, você é chamado como reservista. Só que às vezes você tem 35 anos, é casado com 3 filhos, e é dono de um negócio ou trabalha numa empresa, e você é chamado, tem que largar a vida e sua família para botar uniforme de novo e ir para a guerra. Quer dizer, você pode ir para a guerra, você não vai para a guerra só até os 21 anos de idade, você vai para a guerra até os 45 anos de idade, se você é chamado como combatente. E essa é a guerra mais duradoura que Israel já enfrentou. Israel nunca teve uma guerra de 1 ano e meio. As guerras é um mês, né? Quer dizer, então, esses reservistas já estão sendo chamados pela segunda, terceira, quarta, quinta vez em 1 ano e meio. E que eles têm que deixar a família toda, nenéns, crianças, porque tem, né, 35, 40 anos, 30, 28, né? Deixar seus trabalhos, e alguns são demitidos, o que não pode pela lei, mas acontece, infelizmente.
ou seus negócios que quebram, né, que eles não têm condição de manter, e são chamados para entrar. Então, é o que aconteceu essa semana. Dezenas de milhares de reservistas foram chamados para voltar para a faixa de Gaza. E, assim, esses reservistas, esses combatentes, eles têm uma coisa tipo, a gente não vai deixar 59 reféns para trás, a gente não vai deixar nossos colegas, né, de armas, brothers in arms, nossos irmãos de armas para trás. Então, a maioria deles vai. Quer dizer, claro que tem muitos que dizem que não podem, que estão doentes, que não sei o quê, que não se apresentam. Alguns, inclusive, são julgados e como meio traidores, são colocados na prisão militar por não ir. Tem muitos casos, tá? De gente que vai, gente que não vai, tá, não sei o quê. Mas agora está cada vez mais uma sensação de as pessoas falando. Já é a quinta vez que eu sou chamada em 1 ano e meio. Não tem condição de eu sobreviver enquanto cidadão do país assim, entendeu? Nem sem contar o fato de que eu estou colocando minha vida em perigo. Né? Eu tenho família. Quer dizer, então, está muito complicado, muitos reservistas já falando em voz alta que não vão, o que é terrível para o ethos de um exército que não só não deixa ninguém para trás, um exército que tem um ethos também de que vai proteger o país, né? E o cara diz, não tem condição mais de ir. Quer dizer, não vou botar nem aqui a questão dos ultra-ortodoxos que não são alistados, não servem no exército, né? Que também é absurda, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui no Expresso, mas essa situação é uma situação terrível para os reservistas. Mas essa semana, novamente, foram chamados dezenas de milhares de reservistas para novamente voltar à faixa de Gaza. E as ações, né, quer dizer, o que eles estão fazendo dentro da faixa de Gaza é novamente dividir a faixa de Gaza em algumas áreas, criar corredores dentro da faixa de Gaza, onde só tem exército, meio que dividindo o sul do norte, dividindo algumas regiões, atacar em larga escala cidades onde é conhecido que o Hamas tem quartéis generais ou tem túneis subterrâneos lá, e pegar deslocar a população civil para campos de refugiados que são construídos temporariamente, aí depois constrói um outro campo aqui. As pessoas, os moradores de Gaza, os cidadãos de Gaza, estão há 1 ano e meio vivendo um inferno. E isso ninguém pode negar. Nem as pessoas que são mais a favor de Israel e a favor das operações israelenses na faixa de Gaza, que estão vivendo um inferno, estão. E essa volta, né, da guerra em Gaza é a volta desse inferno. A volta do inferno para os reservistas, para os soldados da ativa que estão tendo que voltar para lá também, para os cidadãos de Gaza. Guerra é um inferno. Guerra é terrível. Quer dizer, Israel está novamente voltando a um... Eu me lembro que na época que foi anunciado cessar-fogo e a devolução dos 33 reféns que teve durante o cessar-fogo, eu falei no começo que eu achava que era muito difícil voltar à guerra depois, porque se você ficar 6 semanas de cessar-fogo, é muito difícil você voltar ao momentum da guerra depois. Juntar o exército de novo e tal, não sei o que. No momento que tem o cessar-fogo, meio que já não vai voltar à guerra. Mas eu falei que eu não tinha certeza se realmente ia acontecer. E realmente aconteceu. A guerra está voltando de maneira forte para a faixa de Gaza, sendo que pesquisas de opinião dizem, quer dizer, a maioria dos israelenses são contra a volta da guerra, contra a volta desse alistamento de reservistas e também dos soldados. Só hoje foram anunciados 2 soldados mortos que morreram na faixa de Gaza. 2 soldados jovens de 20, 21 anos. Quer dizer, a população está contra esses planos do governo. E eu me lembro que, quando começou a guerra, né, em 7 de outubro de 2023, eu me lembro falando para você, João, que essa guerra não era a guerra do Netanyahu, é uma guerra de Israel. Qualquer outro primeiro-ministro entraria em guerra, qualquer outro ministro da Defesa faria a mesma coisa, qualquer outro ministro, chefe das Forças Armadas, sugeriria a mesma coisa. Agora eu mudei né, o que eu falo em relação a essa guerra. Essa guerra agora
essa depois do cessar-fogo, essa de agora, é a guerra do Netanyahu. Não é guerra de Israel. Os israelenses não querem essa guerra. Os israelenses querem que os reféns sejam devolvidos, a maioria, tá? A maioria dos israelenses. É claro que tem sempre um núcleo duro, bibista, que vai atrás do Netanyahu, tudo que ele fala, que vai justificar de qualquer maneira tudo que o Netanyahu decida fazer. É verdade, existe uma minoria. Mas a maioria dos israelenses querem que esse governo dê prioridade a trazer de volta os reféns, e a única maneira de trazer de volta os reféns, infelizmente, é fazer um acordo com o Hamas. Um acordo que é pesado, que Israel pagaria, ou pagará, como já pagou, um preço alto, mas que os reféns é a prioridade. Só que o governo Netanyahu e o próprio Netanyahu já falam claramente que a prioridade deles não é reféns. A prioridade deles é acabar com o Hamas, o que é uma ilusão, nós sabemos disso, né? É ilusório, né? Mas eles ainda vivem com essa ideia de que eles podem acabar com o Hamas. E, pior, esses partidos de extrema-direita que estão apoiando o Netanyahu, o objetivo deles não é só acabar com o Hamas, é reocupar a faixa de Gaza. E essa semana, então, a gente teve um ministro da Economia israelense, que no exterior fica parecendo que ele tem mais força do que tem, porque aqui o ministro da Economia tem menos poder, é menos importante do que o ministro da Economia, o ministro das Finanças no Brasil, por exemplo. Mesmo assim, é um ministro de alto escalão, tá? E o Bezalel Smotrich, que a gente já falou sobre ele, um super extremista que não quer a criação de Estado palestino, quer que reocupe Gaza, quer que Israel anexe a Cisjordânia. Esse é o objetivo de vida dele, tá? E ele diz o seguinte, ele teve um evento só com seguidores, né, pessoas que têm essa visão, que não é a visão de todos os israelenses, não é a visão da maioria dos israelenses, mas é a visão dele e seus seguidores. E ele diz o seguinte, o cara do governo, quer dizer, ele está falando pelo governo, tá? É o seguinte, dentro de alguns meses podemos declarar que vencemos Gaza, né? Que vencemos. Gaza será totalmente destruída. E em mais 6 meses o Hamas não existirá mais como uma identidade funcional. Ele disse que a população de Gaza estaria concentrada em uma estreita faixa de terra entre a fronteira egípcia e um desses corredores que eu falei, e que seria uma zona humanitária, mas que não teria o Hamas nem terrorismo. Quer dizer, o plano dele é o seguinte, Israel vai reocupar a faixa de Gaza, reconstruir assentamentos. Lembra que até 2005 tinha assentamentos? Israel saiu desses assentamentos. Construir assentamentos na faixa de Gaza, deslocar a população israelense para morar na faixa de Gaza, deslocar a população palestina para viver numa faixa entre uma pequena... A faixa de Gaza é pequena para 2,5 milhões de pessoas, tá? Então, 2,5 milhões e 300, sei lá, ou 2 milhões de pessoas vão morar numa faixa estreita, menor ainda, na fronteira com o Egito, e o resto vai ter assentamento israelense. Israel vai ocupar até o fim dos mundos, fim dos tempos, até a volta do Messias, sei lá. Isso primeiro, cai como uma bomba na comunidade internacional, e com razão. E cai como uma bomba aqui dentro também. Os israelenses não querem isso. Não querem enviar seus filhos para o exército para ficar na faixa de Gaza fazendo a guarda de assentamento de colono lá. Entendeu? E morrendo 2 por dia, 2 por semana. Quem quer isso para os seus filhos? Quem quer enviar seus filhos para a guerra e que morra 2 por semana lá na faixa de Gaza? Quer dizer, então ele falar isso, fica parecendo que isso é o plano do governo, porque ele é membro do governo. E ele falou isso para os seus... Apesar de que ele tem, sei lá quantos deputados lá no parlamento, quantos parlamentares, sei lá, 8, 10, não sei quantas pessoas tem do governo, do partido dele, e em todas as pesquisas eleitorais, ele não passa o mínimo de 4 cadeiras. Quer dizer, ele é absolutamente impopular, ele não tem votos nem para ser reeleito no próximo governo, e ele tem esse plano e fica aparecendo no mundo inteiro que esse é o plano do governo israelense. E, sinceramente, não sei se não vai acontecer, porque eu já não acredito mais que o Netanyahu esteja interessado e disposto a cair, a deixar seu governo cair, para ele, então coloniza a faixa de Gaza de novo.
tudo para ele ficar no poder. Quer dizer, eu não tenho mais nenhuma... Tudo pode acontecer com esse primeiro-ministro, entendeu? Quer dizer, então, é uma situação absolutamente terrível, que os israelenses acham terrível. Eu acho que eu quero deixar claro isso, porque fica parecendo que é o mundo todo, todos os israelenses querem agora colonizar a faixa de Gaza e ter um montão de assentamento lá dentro. Não é verdade. Isso é o plano de partidos de extrema-direita que estão nesse governo. E o primeiro-ministro, que assim como Donald Trump, só se importa em se manter no poder. E vai acabar, talvez, deixando que esse sonho absurdo desses caras aconteça. É muito perigoso. E a população civil israelense, a comunidade civil, né, israelense, tá nas ruas. Né? Só que esse governo tem mais um ano de governo. O que o Netanyahu vai deixar esses caras fazerem em um ano de governo só para não cair? É impressionante a que ponto o Netanyahu chegou. A que ponto o Netanyahu nunca... Se qualquer pessoa que perguntasse para o Netanyahu nos últimos 20 anos se tinha que recolonizar a faixa de Gaza, ele nunca disse que tinha. Pelo contrário, ele nunca foi plano e não era plano. Não estava na campanha eleitoral dele, isso. É claro que o 7 de outubro aconteceu e a gente sabe que o 7 de outubro mudou muita coisa. Mas realmente é terrível. E agora, voltando para os Estados Unidos e as facadas nas costas do Trump, isso que você relatou, né, de que há indícios de crise humanitária, de pessoas passando fome na faixa de Gaza agora, é verdade, há indícios. Apesar de que há indícios também que o Hamas tem muita comida para ele, né? E o resto do povo está passando fome, mas os membros do Hamas estão lá tranquilos, comendo direitinho, porque eles roubaram todo o dinheiro toda a comida da ajuda humanitária, né? Mesmo assim, tem uma crise humanitária lá dentro. Eu, como israelense, como cidadã israelense, eu sou cidadã israelense também, eu sou brasileira, mas também sou cidadã israelense, não quero ver pessoas morrendo de fome na faixa de Gaza. E a maioria dos israelenses também não quer, entendeu? Então, é muito triste, muito terrível você ver. E a imprensa israelense fica entrevistando moradores da faixa de Gaza, né? E eles falando, não tem mais comida. Eu estou comendo miojo todo dia. Entendeu? Imagina isso. Tá? Isso toca muito profundo no meu coração, toca muito profundo, porque eu não... depois de tudo que os judeus passaram na Segunda Guerra Mundial, e nos guetos e nos campos de concentração, entendeu? Quer dizer, não faz sentido para mim que isso aconteça. E, obviamente, os americanos estão muito sensíveis a esse tipo de crítica. E aí, hoje sexta-feira, dia 9 de maio, o embaixador americano aqui em Israel, o novo embaixador, Huckabee, falou, né, os americanos vão mandar ajuda humanitária para Gaza, com a ajuda de Israel, porque também não tem outra maneira, né, de mandar. Quer dizer, o governo americano fazendo um bypass em volta do Netanyahu e do governo dele, que parou com a ajuda humanitária há 2 meses, né, com a desculpa de que vai pressionar o Hamas a fazer um acordo, ou sair do poder, ou entregar suas armas. Não vai nunca conseguir fazer que o Hamas, grupo maluco, louco, fundamentalista, vai baixar as armas porque não tem 2 meses de comida. Eles preferem deixar que as pessoas morrerem de fome. O Hamas não tem o menor escrúpulo em relação ao sofrimento dos cidadãos de Gaza. Tá? Então, o governo americano então decidiu enviar ajuda humanitária, retomar a ajuda humanitária, com assistência dos Estados Unidos, de Israel. A assistência vamos fazer e vocês vão ter que deixar a gente fazer, né? Meio que obrigando Israel, nesse caso, se for assim, ainda bem, né? E certamente esses integrantes da coalizão não estão gostando nada disso. A gente decidiu, né, fazer deixar de mandar ajuda humanitária, que eles morram de fome, só assim vai pressionar, devolver os reféns, que obviamente não é verdade. E aí os americanos falaram, não, a gente vai mandar ajuda humanitária. Quer dizer, então todos os esforços desse grupo de extrema-direita para matar os palestinos de fome não vai dar certo, porque os americanos são sensíveis ao que acontece no resto do mundo, apesar de ser um governo republicano, o governo do presidente Trump,
que ainda quer ganhar um Prêmio Nobel da Paz, né? Então, isso foi anunciado. Eu estou falando isso meio que sabendo muito recentemente disso, quer dizer, então não sei como é que vai ter, como é que vai ser essa ajuda humanitária, se isso, na verdade, significa que Israel vai voltar a fazer ajuda humanitária para Gaza, não sei o que vai acontecer, mas demonstra que o governo republicano do Trump está indo para um lado e o governo israelense, dominado pelos extremistas, esses extremistas colonos, está indo para outro. Apesar de o presidente ser o Donald Trump. Quer dizer, os americanos estão se descolando desse plano de Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, de recolonizar Gaza e de... Apesar, né, do Trump ter dito que vai transferir, vai levar todos os cidadãos de Gaza para outros lugares do mundo, que não aconteceu, né? Quer dizer, então, está muito esquisito, porque eles não estão na mesma página, digamos assim, o governo americano e esse governo Netanyahu. Outra coisa que demonstra que não estão na mesma página é o fato de que o Donald Trump vai viajar, vai ir para a Arábia Saudita daqui a alguns dias. O objetivo do Trump era tentar fazer com que aumentar, né, os acordos de Abraão, que foram firmados no governo anterior dele, entre Israel e Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão, e o objetivo, quer dizer, a joia da coroa é a Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita fizer um acordo de normalização com Israel, pode mudar o Oriente Médio inteiro, porque muitos países vão seguir a Arábia Saudita nessa normalização. Só que até agora, os sauditas diziam para os americanos e para os israelenses que eles só aceitavam uma normalização com Israel se houver pelo menos algum plano de criação de um Estado palestino. Eles não estavam dizendo nem tem que criar agora. Eles estavam dizendo, se tiver algum plano que dê um futuro de que vai se criar um Estado palestino, a gente aceita uma normalização agora. A gente aceita um cheque para o futuro e fazer agora em cash essa normalização. Tá? Só que esse governo Netanyahu não aceita nem isso. Não aceita que vai dar uma luz no fim do túnel para os palestinos terem um Estado. Então, está em impasse esse negócio desse acordo de paz, que é esse acordo de normalização. E o Trump está furioso com isso, porque o Trump quer muito que tenha um acordo com a Arábia Saudita para ganhar o Prêmio Nobel da Paz dele, entendeu? Então, o que o Trump fez essa semana, anteontem, novamente fazendo uma espécie de U-turn, ou um bypass do governo Netanyahu, falou, nós vamos assinar um acordo com os sauditas, que a gente vai deixar os sauditas fazerem terem planos nucleares civis, para fins civis, tá? Que é o que os sauditas querem, na verdade, no final das contas. A gente vai assinar acordos econômicos com os sauditas, não sei o quê, e a gente tira essa cláusula de que tem que reconhecer Israel, tem que fazer normalização com Israel do acordo. Quer dizer, a gente vai fazer novamente uma negociação com os sauditas diretamente, sem Israel. Israel perdeu o bonde da história de um acordo de normalização com os sauditas. Perdeu o bonde da história, que, na verdade, era uma das coisas que mais o Netanyahu prometia que ia fazer. Isso sim estava na campanha do Netanyahu. Vamos fazer um acordo de normalização com os sauditas. Não vai fazer. Não vai fazer porque os seus queridos amigos da coalizão de extrema-direita dele não vão deixar ele prometer aos sauditas qualquer tipo de criação de um Estado palestino daqui a alguns anos. Então, sem isso, os americanos falaram, não querem prometer? Não tem problema, a gente também tira desse acordo que os sauditas vão normalizar com Israel. Então, é isso que está acontecendo nesse momento, para desgosto do governo Netanyahu. Inclusive, aquele Pete Hegseth, que é ele é o secretário de defesa americano agora, eu acho que estava indo para Israel, hoje cancelou. O Trump vai fazer um giro no Oriente Médio e não vem para Israel. O Pete Hegseth não vem para Israel. Quer dizer, parece que o Trump, então, está meio que falando assim, Israel, dane-se.
se vira sozinho. A gente fecha acordo com os Houthis, a gente vai fechar acordo com a Arábia Saudita, a gente vai fechar acordo com o Irã, tudo sem vocês, porque vocês não estão saindo um milímetro dos anseios colonizadores e de guerra desse governo. E isso o presidente, o primeiro-ministro Netanyahu ele nunca podia imaginar que o Trump ia tomar esse tipo de decisão, mas está tomando, porque o Trump está escutando muito o vice-presidente dele, está escutando muito o Pete Hegseth, todos eles meio antissemitas. A gente sabe que o governo americano está cheio de nacionalista branco, né? Como é que chama? Nacionalista... Esqueci. White supremacist, né? Supremacista branco, não se importa nem um pouco com Israel e judeu, estão nem aí para isso. Então, parece que o Trump está indo na onda deles, falando assim, Israel não quer ajudar? Problema de Israel. Então, os americanos estão fecharam acordos com os Houthis, vão fechar acordo com a Arábia Saudita, vão fechar acordo com o Irã, sem Israel participar e dar um pio sobre esses acordos, que podem ser péssimos para Israel. Mas é uma escolha do Netanyahu. Netanyahu escolhe ficar no poder e perder todos esses bondes da história, perder todas essas oportunidades de estar junto com os americanos para fazer história no Oriente Médio, para reconfigurar o Oriente Médio, fazendo normalização com a Arábia Saudita. Tudo porque dois líderes de coalizão com 15 cadeiras juntos no parlamento, menos de 10% do parlamento não querem. Quer dizer, então Israel está refém desses líderes de extrema-direita. Por quê? Porque o primeiro-ministro não quer perder seu trono. Só por isso. Isso está chocante. E mais uma coisa que o Netanyahu, que o Trump fez, né, nas costas de Israel, foi essa semana anunciar. A gente falou na semana passada que a Sarah Netanyahu, mulher do Netanyahu, falou assim numa entrevista coletiva, né? Ela falou: o Netanyahu estava falando que tem 24 reféns vivos, 24 reféns israelenses vivos na faixa de Gaza, dos 59, né? E a Sarah, num exemplo de falta de tato maravilhoso, falou: não, menos. E as famílias dos reféns estavam menos quantos? Do que você está falando? E aí o Trump decidiu ele esclarecer, né? No Salão Oval, de novo, falando em inglês, quer dizer, dane-se esses israelenses, né? Ele resolveu esclarecer e falar para todo mundo que são 21. Que não são mais 24, agora são 21. Ele falou assim: eu quero deixar claro para vocês que não são mais 24 vivos, são 21. E as famílias dos reféns estão desesperadas, tentando saber quem são esses 3 que não estão mais vivos. E aí, o que a gente sabe é o seguinte, né? O que se fala aqui na imprensa é que dos 59 reféns que permanecem em cativeiro no Hamas, 35 já foram declarados mortos, sendo que são 32 israelenses e 3 estrangeiros, e 21 estão confirmados vivos. Quer dizer, esses 3 que caiu de 24 para 21, esses 3 estão com status de possivelmente mortos. Quer dizer, são pessoas que até hoje não foram recebidas nenhum sinal de vida deles desde que começou a guerra no 7 de outubro. Então, pessoas que em 1 ano e meio não teve sinal de vida deles, nenhum vídeo que o Hamas liberou, nenhum outro refém viu eles. Quer dizer, então, são 3 pessoas que provavelmente estão mortas desde o 7 de outubro mesmo, na verdade. Tá? Eles são os 2 reféns estrangeiros, um nepalês, chamado Bipin Joshi, e um da Tailândia, chamado Pinta Natapong. Provavelmente esses estão mortos, porque não teve nenhum sinal de vida deles desde o 7 de outubro, e um refém israelense chamado Tamir Nimrod, que a mãe dele aparece muito também na televisão há 1 ano e meio, pedindo a libertação do filho dele. Provavelmente o filho dele não está mais vivo. Mas também talvez tenha um outro que também pode estar nessa lista, que é o Ariel Cunho. A gente sabe a família Cunho, né, que de origem argentina, que teve muitas pessoas sequestradas e mortas. Então, a gente tem aqui, mas provavelmente é esse Tamir Nimrod, infelizmente. Eu queria que você colocasse aqui a foto que eu te mandei dos 24, né, que agora caiu para 21. Então, esses são os 24 que
estavam declarados como vivos, né? Sendo que agora, então, você tem 3 desses aqui não estão mais vivos, aparentemente. Esse E aí, penúltimo aqui, Dani, esse de camiseta vermelha e óculos, eu conversei com a mãe dele. esse é o Tamim Nimrod, Conversei com a mãe dele. a Herut Nimrod. É ele. É ele. E os dois, o nepalês e o tailandês. Se vocês encontrarem aí o nepalês e o tailandês. Agora, eu queria que você mostrasse o vídeo do Trump dando essa notícia que caiu como uma bomba aqui para as famílias, né, dos reféns. And they said 59, and I said, really? But they said only 24 are living, and I now I say 21, because as of today it's 21, 3 have died. So this is a terrible situation. Pode parar. Quer dizer, a gente não escutou isso do primeiro-ministro, a gente não escutou isso do governo, a gente teve que escutar isso do presidente americano. Quer dizer, não há nenhuma comunicação entre o governo e as pessoas de Israel e os próprios famílias dos reféns que estão sofrendo tanto. Quer dizer, toda essa situação é meio absurda. Eu acho que tudo isso para mostrar, tanto o primeiro assunto como esse de agora, que o governo Trump não é aquele sonho maravilhoso e não é o salvador da pátria que a extrema-direita pensava, ou que o Netanyahu pensava. Netanyahu só é humilhado, só é passado para trás, só tem faca nas costas do presidente Trump. Tá? E eu imagino que ele esteja muito, muito, muito arrependido de ter querido tanto que o Trump voltasse ao poder. E como você bem lembrou, Dani, mesmo antes da eleição do Trump, essas figuras supremacistas, né, o Alex Jones e outros, sempre questionou a ajuda militar dos Estados Unidos a Israel e cobrou o Trump de, tipo, olha, a gente não quer que vocês continuem ajudando Israel justamente por esse caráter antissemita, né? E teve uma pesquisa aqui, um estudo, né, do portal The Calculist, que é um estudo do Departamento da Universidade de Economia do Departamento de Economia da Universidade Hebraica, né, de Jerusalém, né, coordenada pelo Dr. Ofer Guterman, que para além de todas essas, né, essa barbaridade aí do impacto do retorno da guerra em Gaza, do custo, né, da manutenção de ocupação militar na faixa de Gaza. Segundo esse estudo, é de aproximadamente 25 bilhões de shekels por ano, né? Aproximadamente 20 a 25 bilhões de shekels serão alocados para a ocupação do exército na faixa de Gaza, né? E aqui, segundo as estimativas, o custo inclui financiamento para 4 divisões. Essa pode ser uma das razões, né? Aqui está o The Calculist, pelas quais o ministro Yoav Gallant se opôs à medida. E outro ponto importante, que a quantia calculada, né, do financiamento das atividades civis na faixa estima outros 10 bilhões de shekels. Então, tem um aumento no custo de vida, teve um aumento também, né, que a Miri Regev impôs o preço, né, das passagens, né, que a gente falou aqui. Então, além de tudo isso, a guerra vai custar no bolso dos cidadãos de Israel, né? Vai aumentar todo o custo de vida. Já está custando, né? Principalmente depois que o orçamento desse ano, muito dinheiro foi alocado para ultra-ortodoxos, para esse voto ultra-ortodoxos, porque, lembrando, esse governo tem quatro colegas de coalizão, né? O Likud do Netanyahu tem 4 colegas de coalizão. 2 de extrema-direita, que eu já falei aqui, e 2 de ultra-ortodoxos, ultra-religiosos, que também estão segurando o Netanyahu assim, na mão, e dizendo que a gente vai deixar o governo, e o governo vai cair se você não der todo o dinheiro que a gente quer, só para a educação ultra-ortodoxa, só para os religiosos, e eles não vão para o exército, né? Não fazem... não se alistam no exército. Quer dizer, para você ter uma ideia de como esse orçamento é terrível para todo o resto da população, que é 85% do resto da população, 87%, né, porque os ultra-ortodoxos são, sei lá, 13%,
Esse mês, o salário dos servidores públicos foi diminuído em 4%. Eles receberam no seu contra-cheque, ou olerite, como fala em São Paulo, 4% a menos. Isso com uma inflação galopante aqui em Israel, como há muito tempo não tinha. Quer dizer, você recebe seu salário, e aí, por causa dos amiguinhos ultra-ortodoxos do Netanyahu, esse mês vai receber 4% antes. Sendo que o seu aluguel aumentou 10%, a comida aumentou 5%, não sei o que, você vai receber menos 4%. E aí os professores entraram em greve e falaram, a gente não aceita. Professores vão receber menos 4%, 3,5%, uma coisa assim. Aí os professores entraram em greve, e aí houve um acordo lá com, né, não sei o quê, e parece que eles vão receber, então, só menos 1%, só. Quer dizer, tudo isso para esse governo se manter no poder. Agora, eu queria dar um dado aqui, que foi de agora, que fizeram uma pesquisa de opinião, quantos israelenses estão a favor ou contra a ocupação e anexação da faixa de Gaza, mesmo que signifique a morte dos reféns, né? Que já é claro, esse cara, o Ben Gvir e o Smotrich, para eles morrerem os reféns não tem problema, tá? Eles adorariam que não morressem, mas eles não vão fazer nada para recuperar esses reféns. Né? Eles podem morrer. Para eles é um sacrifício que esses reféns estão fazendo em prol da pátria, ou sei lá do que. Né? Queria saber se fossem os filhos deles. Né? E aí, a pesquisa de opinião diz o seguinte: 49%, metade dos israelenses são contra isso, contra a entrada em Gaza, não sei o quê, mais 19%. Dizem que não sabem, né? Quer dizer, você tem aqui 70 e... Peraí, vou falar só os que são a favor. Os que são... Eu não sei fazer conta. Os que são a favor são 32%. Quer dizer, então você tem 78% contra ou não sabem, e 68%, na verdade, é matemática. E 32% são os que dizem, não, sou a favor de entrar em Gaza, conquistar, ocupar, fazer assentamento, mesmo que os reféns morram. Eu fiquei chocada, porque eu acho que 32% é muito. Muito. Eu imaginava que o núcleo duro do Netanyahu fosse um pouco menor, fosse uns 22%, sei lá. Você vê 32%. Isso mostra como que o brainwash, né, de porta-vozes do governo e o primeiro-ministro fazendo os vídeos dele, justificando esse tipo de coisa, pode influenciar, sim, uma parcela da população que não tem certeza, que não sabe, não sei o quê, e acaba sendo a favor. A favor com tudo isso, com todo esse preço internacional, o preço financeiro, o preço emocional, o preço de tudo dentro de Israel. Você tem 32% que responderam sim a essa pergunta. Eu fiquei chocada e muito preocupada, porque é demais. Ainda assim, você tem 68% que não querem, tá? Tudo bem. Mas 32% que querem, realmente novamente, o Netanyahu ele tem um carisma, uma maneira de se comunicar com a população que influencia pessoas que, se ele falasse o contrário, influenciaria essas pessoas também. Se ele agora, Netanyahu, dissesse, não, a gente não tem que fazer não sei quem, esses 10% a mais, que não são do núcleo duro, se convenceriam do contrário. O fato de que ele fala, e ele, né, ele tem esse carisma todo, não sei o que, ele influencia as pessoas. Os líderes influenciam a população não sabe das coisas. Então, um líder que fala certas coisas, a população fala assim, não pode ser que esteja certo. Influencia. Quer dizer, o Netanyahu causa mais dano do que a gente já... Enfim, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque Senão, os ânimos que é tão absurdo, né, Daniel? Eu lembro quando teve aquela conferência lá, né? E eu tento muito não deixar meus ânimos aparecer demais. E você falou, né, que vai aumentar, o João Miragaia também já falou isso, que vai aumentar em pelo menos mais um ano o tempo do alistamento obrigatório, né, Israel já está com essa questão de precisar recrutar os ultra-ortodoxos, né, a quantidade de atentado terrorista que tinha na época, de manter a segurança dessas colônias, então
é muito triste quando esse período e com essa radicalização desse discurso faz com que as pessoas comprem projetos né, de país ali que não faz sentido nenhum no aspecto econômico, no aspecto militar, no aspecto tático, e vai ainda e pode queimar ainda mais a imagem de Israel, né, o PR de Israel ali perante a comunidade internacional. E Dani, para a gente finalizar essa edição do Expresso, acredito que todo mundo que nos assiste já sabe que agora a Igreja Católica tem um novo Papa, o Papa Leão XIV, né, o Papa norte-americano, estadunidense, que também tem cidadania peruana, né, então ele tem uma dupla nacionalidade. Não é o primeiro Papa americano, primeiro tem uma discussão aí, um tweet colocou que é o primeiro Papa americano, aí um cara respondeu: o primeiro Papa americano é o Francisco, né? Que Ah, é aí verdade. tava Estadunidense, a gente tem que falar. estadunidense, mas como que Israel está vendo, né? Viu aí a eleição do novo Papa, né? Né, desde a morte do Papa Francisco, teve a realização no conclave no Vaticano, e aí também a escolha do novo Papa, como que essas notícias chegaram a Israel, e se teve algum posicionamento, né, dos líderes de Estado e das instituições aí que compõem o Estado de Israel em relação à escolha do novo Papa, o Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, né? Desde o começo do século passado que a gente não tinha um Papa Leão. Leão, né? Pois eu fiquei um pouco, até achei, fiquei, foi uma surpresa para mim o fato de que realmente foi bem noticiado aqui, né? Quando eu falei da morte do Papa Francisco, eu disse que não era conversa de corredor das pessoas, não era, porque, não, enfim, tem uma população muito pequena cristã aqui, apesar dos, infelizmente, alguns cristãos brasileiros acharem que Israel tem população, maioria cristã, né? Mas não é só 2%, então aqui você realmente não viu, não foi uma conversa de corredor, mas aos pouquinhos, né, toda essa questão do conclave, tem um filme, tem não sei o que e tal, e obviamente foi chegando aqui, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, não era assim, o assunto principal, não era abertura de nenhum noticiário, não foi em momento nenhum, mas a escolha e a saída da fumaça branca realmente foi manchete por alguns momentos, por alguns minutos dos principais sites. E agora, a coisa primeira que as pessoas pensam aqui, né, que os israelenses pensam aqui, imagino que é normal, natural, o que ele pensa sobre Israel? Né? Eu acho que é natural, qualquer país vai tentar fazer uma ligação, tanto que os peruanos começaram a ficar felizes porque ele mora no Peru, e aí a América Latina feliz porque ele fala espanhol, fala português, e não sei o que. Quer dizer, cada um tenta puxar e tentar entender como é que esse Papa vai ser em relação a esse grupo. Né? Então, aqui em Israel, as perguntas esse cara, quem ele é e o que ele vai falar em relação a Israel. Né? E assim, até hoje ele não fez nenhuma declaração sobre Israel, nem que sim, nem que não, nem que é pró, nem que contra, a guerra, nada, nunca falou sobre isso que a gente saiba, tá? Quer dizer, então ele não se posicionou ainda em relação a isso. Mas eu imagino que, como ele é um cara muito próximo ao Papa Francisco e que segue em muitas questões o posicionamento do Papa Francisco, eu imagino que ele se posicionará ou se posicionaria parecido com o Papa Francisco, o que irritou o governo israelense, né? Porque o Papa Francisco sempre foi muito pró de comunidades judaicas, ele tinha um relacionamento muito grande com a comunidade judaica argentina, ele era um cara muito ligado a essa questão ecumênica, né? Ele sempre falou, né, que ele, enfim, sempre lembrou de Israel em seus discursos e tudo, mas recentemente, com acirramento, né, das questões em Gaza, ele deu declarações que irritaram profundamente o governo israelense. Ele falou que isso não é uma guerra, isso é crueldade. Ele meio que endossou a ideia de que é um genocídio, o que acontece na faixa de Gaza. Quer dizer, ele falou certas coisas que o governo israelense, obviamente, não aceitou e meio que virou uma coisa assim, esse Papa aí é antissemita, o que não é verdade. A gente sabe, a gente já falou sobre isso.
e tudo mais, os posicionamentos dele irritaram o governo israelense. E imagino que em algum momento o Papa, quando, né, não sei quando que ele vai falar sobre esse assunto, mas eu imagino que ele vai sim se posicionar parecido com o Papa Francisco. Não vejo como não. Não vejo como não. Mas, assim, nos Estados Unidos, as pessoas que conviveram com ele no seminário e tal, disseram que ele era um cara muito... estudou, inclusive, como é que é? Ele estudou numa congregação, num seminário, né? num seminário que falava justamente do relacionamento com os judeus, como é que era? Agostiniano, de Santo Agostinho, né? Cadê? Eu tinha anotado aqui na minha lista, na minha colinha, que ele estudou... Peraí, eu não vou passar isso aqui. Não, peraí. Ele era pioneiro nas relações judaico-católicas quando frequentou um seminário em Chicago. Chicago tem uma população grande de judeus, então ele fez um seminário em Chicago e ele estudava muito as relações judaico-católicas, ele foi um dos pioneiros nisso, tanto que a Liga Anti-Difamação, o Jonathan Greenblatt, parabenizou, ele disse: esperamos que o Papa Leão XIV continue a trajetória histórica, rejeitando o antissemitismo. Quer dizer, nos Estados Unidos ele é bem visto como um cara que rejeita o antissemitismo, que é contra o antissemitismo, né? Quer dizer, então ele é bem visto lá. Agora, eu fiquei em dúvida, como é que o governo israelense então vai lidar com essa realidade, que é um cara parecido, talvez, com o Papa Francisco em algumas questões, mas ainda não falou nada. Então, né, como é que vai saber? Eu, na verdade, achei que iria ser só o presidente, que o presidente é o cara mais diplomático, né? É o cara que falaria, parabenizaria, e eu achei que o governo não ia falar nada. E assim, eu estava meio certa, meio errada. Realmente, imediatamente depois da eleição, o presidente israelense, o Herzog, queria que você botasse... Eu fiz aqui uma página com todas as reações oficiais que saíram até agora, foram 3. Imediatamente após a nomeação, né, a eleição, o presidente Herzog falou, né, no Twitter, falou: felicito o cardeal Robert Prevost, o recém-eleito Papa Leão XIV, por assumir essa sagrada e importante responsabilidade. Em primeiro Papa estadunidense, envio-lhe os mais calorosos votos da cidade santa de Jerusalém. Esperamos estreitar as relações entre Israel e a Santa Sé e fortalecer a amizade entre judeus e cristãos na Terra Santa e em todo o mundo. Que o seu papado seja um período de construção de pontes e entendimento entre todas as crenças e povos. Que possamos ver o retorno imediato e seguro dos reféns, ainda detidos em Gaza, uma nova era de paz em nossa região e em todo o mundo. Quer dizer, ele, né, o presidente Herzog, isso é absolutamente em brand com o Yitzhak Herzog, a gente sabe que é um cara diplomático, um cara que, na verdade, é a favor, né, da diplomacia, de falar coisas boas e bonitas. Ele é uma espécie de Shimon Peres atual, né? Então, ele realmente foi líder do Partido Trabalhista, tal. Então, ele é um cara que eu imaginava que ia ser nesse nível, realmente, a maneira como ele reagiria. E aí você viu, no dia seguinte, quer dizer, demorou um dia para a chancelaria israelense se pronunciar. Quer dizer, primeiro, então, foi o presidente. Eu achei que ia parar por aí, que não ia ter nada oficial de chancelaria, nem do primeiro-ministro, mas eu errei. No dia seguinte, a chancelaria e o primeiro-ministro publicaram também no X coisas meio lacônicas, eu achei lacônico. Da chancelaria do Ministério das Relações Exteriores foi até um pouco melhor, com uma fotinha dele, inclusive, dizendo: parabenizamos o cardeal Robert Prevost, o Papa Leão XIV, o primeiro Papa norte-americano, estadunidense, e os católicos de todo o mundo. Esperamos trabalhar juntos para fortalecer ainda mais o relacionamento entre o Estado Judeu e a Santa Sé. Esperamos recebê-lo em breve na Terra Santa. Isso foi a chancelaria israelense. Nada muito profundo, nada muito emocionante como o presidente. Eu achei até que foi mais até do que eu esperava que a chancelaria israelense falasse. E aí depois foi o primeiro-ministro. Por último, foi o Netanyahu, que foi mais lacônico ainda. Parabéns ao Papa Leão XIV e à comunidade católica mundial. Desejo ao primeiro Papa dos Estados Unidos sucesso em promover a esperança e a reconciliação entre todas as religiões. Quer dizer, eu fiquei até surpresa, que eu achava que não ia ter nem relação.
reação da chancelaria do Netanyahu. Então, eu estou até feliz com isso, apesar de achar que foi bem mais lacônico do que deveria ser. Mas, pelo menos, a gente tem o presidente Yitzhak Herzog, que salvou a pátria aqui numa felicitação um pouco mais emocionada e simpática nesse momento em que 2,5 bilhões de pessoas no mundo estão celebrando, né? Habemos Papam. Deu para ver ontem lá foi bem na hora que eu saí para almoçar, aí eu estava na televisão, eu estava no restaurante, aí foi uma cena engraçada, assim, na TV filmar, todo mundo começando a gritar, o papo, eu olhei na televisão, e aí você via a bandeira do mundo inteiro, né? Várias do Brasil, do Chile, e aí eu fui, falou o nome Leão 14, eu fui, né, normalmente quando o Papa escolhe o nome, né, então Paulo, Francisco, João, ali é relacionado ao Papa anterior, e esse Papa, né, escolheu Leão 14, eu fui ver o Leão 13, foi um Papa, né, que é muito ligado à abertura e o relacionamento da Igreja Católica com a ciência, com as novas tecnologias, primeiro padre a ser fotografado e a ser filmado, né? Então, o Prevosto, o Leão 14, ele é formado em matemática, é, alguns especialistas em direito católico fala que considera ele um reformista, então, e lembrando que eu acho que 80% dos cardeais atuais foram indicados pelo Papa Francisco, né? Então, a tendência aí que esse Papa seja, né, mais ligado às pautas atuais aí, como as questões de gênero, questões de sexualidade, né, o combate à desigualdade, dando continuidade aí ao que o Francisco fazia. Isso são os que dizem Tomara. aí pessoas que estudam questões ligadas à Igreja Católica, e que bom que o presidente Isaac Herzog fez esse pronunciamento aí um pouco mais sólido, até porque, né, independente da maioria que aquele país, da maioria religiosa daquele país, né, o Papa influencia, impacta e tem um papel político, né, alguns dizem que menor do que já teve, mas, consequentemente, sem dúvida, pode pressionar aí, né, são os reféns, né, perante a outros, a outros países e a comunidade internacional. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Eu quero agradecer a Dani por mais uma semana estar nos atualizando e comentando sobre as principais notícias de Israel e a repercussão delas também. Quero agradecer a você que chegou até o final. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, comentar aqui embaixo, é muito importante a participação da audiência. Tem muita gente que fala, não consigo virar membro e tal, como que eu posso ajudar? Curta o vídeo, comenta, se inscreva, porque tudo isso que a gente fala aqui, as pessoas falam, comentam às vezes, esse conteúdo tem que chegar cada vez mais longe. Se você comenta, se você curte, se você se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é importante e oferece esse conteúdo a mais pessoas. Então, é muito importante essa ajuda, essa contribuição da audiência. Um abraço a todos e todas, um abraço, Dani, e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, até semana que vem.